Fala comigo! A gente está trazendo mais esse espaço, levando ali a nossa programação que a gente tem toda sexta-feira de manhã, nosso programa de rádio, onde a gente criou esse espaço de uma roda de tereré, de um bate-papo para trazer informação, conversar. Eu sempre falo muito que uma boa conversa em tereré gelado não tem igual. E a nossa ideia é justamente trazer desafios, trazer informação, trazer notícias, algo que possa ajudar você, de repente, em tomar melhores decisões para sua vida. E dia 18, hoje, a gente está comemorando o Dia do Orgulho do Autista. O que a gente tem para orgulhar, o que nós temos para falar. E eu fiz questão realmente de fazer esse convite para a Bruna, para o Batatinha, que é o Mike, eu conheço ele como Batata, posso chamar assim, pode, tá. Mas é um casal que eu conheço, aprendi a admirar, principalmente pela Lara. A Lara é uma princesa, onde a gente vê esse empenho desse casal em cuidar e fazer de tudo para que ela possa se desenvolver e principalmente ter esse aprendizado cada vez melhor e se desenvolver como pessoa também. E aí, mas antes de tudo isso, eu quero que vocês se apresentem. A Bruna já esteve comigo aqui junto com o Fabiano, num podcast que a gente gravou sobre o autismo, mas vamos começar de novo. Bruna, Marco, quem são vocês? O que come? De onde veio? Eu sou a Bruna, mãe da Lara, esposa do Michael. E nós estamos aqui, para falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida, desde quando, nós recebemos a Lara e Eu sou o Maicon, papai da Lara, marido da Bruna. Tinha casado aí há 16 para 17 anos já. Somos do Paraná, Foz do Iguaçu. Decidimos criar nossas raízes em outro estado, né? A gente foi para Santa Catarina. Moramos por lá 8 anos. Lara nasceu lá. Passamos um pouco de dificuldade, né? Graças a Deus, nem tanto financeiro, mas com a Lara, né? Nós sabia que ela era autista, né? Chorava. nós estamos com esse começo. Deus do livre. Aí a Lara nasceu e demorou, né? Lógico. Aí ela tem 5 anos, né? Ela tem 6 anos. 6 meses. 6 anos. 6 anos. Aí Quando vocês descobriram que ela tinha autismo? Que foi esse diagnóstico? Eu lembro da Solange, ela me falando que quando a Solange, para quem não sabe, foi uma das que cobrou bastante a gente criar essa questão da política pública do autismo em Maracaju. E ela conta no depoimento dela que quando eles receberam o diagnóstico, o marido dela, o Anderson, passou ali aquela rotatória de Itaporã, Pedreiro ali, como se não tivesse nada na frente. Então, assim, foi um susto muito grande para vocês. Como foi? Na verdade, assim, minha gestação foi normal, super tranquila, eu nunca senti nada, amor, nada, nem enjoo, nada. Minha gestação foi maravilhosa, foi de Deus a minha gestação, de verdade. Então, assim, desde o começo, e a Lara, na verdade, assim, nasceu com quase 10 meses, então ela nasceu no momento dela. Foi parto difícil, mas ela nasceu perfeita, graças a Deus, né? Nasceu com quase 4 quilos, bem gordinha, cheia de saúde. E ela já nasceu chorando muito. Meu Deus, a Lara chorava muito. Ela era a única criança daquele hospital que chorava muito. Ela gritava, ela urrava. Ela nunca chorou igual o neném ensina, né? Que a gente fala, né? Que chorar igual cunhê. Chorava muito gritando. E aí veio o não, né? Por a situação de sono, que ela não dormia. Então, assim, no começo, né? É normal, até 3, 4 meses ali, tipo, não dormir mesmo, trocar o dia pela noite. Depois vai acostumando. fônica, Mas então, para simplesmente foi 2 anos aí, né? 2 anos. E eu já sabia, assim, tipo, que ela tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que que era, né? Então, a gente vai batendo cabeça, o Michael e eu tinha que parar de trabalhar, porque aquela coisa, né? Os pais, tudo no planejamento. Trabalhava na área da logística, minha paixão na área da logística, formada, deu pós, tudo. Só que eu fiz planos, como qualquer outra mãe que engravida, depois de 6 meses, você coloca a criança na creche E segue a e vida. volta a trabalhar. E eu não tive como, porque a Lara chorava muito. Aí eu parei, pedi as contas, o Mike também pediu as contas, porque ele não ia conseguir se manter a gente trabalhando na logística também,
Aí ele foi trabalhar no combustível, né? Ele viajava muito também, então ele era muito ausente. E aquela coisa, porque é sozinha. Então, a Lara chorava muito, não dormia. Nesse ponto, eu sei que a gente vê muito. A gente recebe muitos pais, principalmente mães, nos trazendo as cobranças em reivindicações. E como eu disse, vocês são um casal onde eu vejo aí, por exemplo, a própria Josane Heffler, o Fabiano. São poucos os maridos que eu vejo nesse envolvimento. Então, só nesse que engajam. Como que vocês mudou essa rotina da vida de vocês? Que nem você falou, saiu do emprego, o Michael teve que mudar, você ficou muito tempo sozinha. Aonde que teve essas decisões que vocês tiveram que tomar e o porquê fizeram isso para que sair, por exemplo, lá de Foz do Iguaçu e para Santa Catarina, de repente passou, chegou em Maracaju. A nossa vinda a Maracaju foi justamente por conta da Lara, né? Que a gente sempre tentou dar o melhor para ela. Tudo. A nossa prioridade é ela. Em primeiro lugar. Aí o que acontece? Nós tínhamos um plano de saúde lá em Santa Catarina e esse plano não tinha vaga para tratamento da Lara. Era Unimed. E tratamento. Aí o que acontece? Ligamos Foz do Iguaçu, aqui pega o Unimed. Tá, beleza. Mas nisso nós ficamos trabalhando, né? Eu ficava o menos possível fora de casa. Mas chegava mesmo, chegava à noite, então. 8, 9 horas da noite. E aí, o diabo não comentou que ela tava com depressão. Nosso apartamento era no 10º andar. E aí ela falou, tô com umas coisas ruins será que eu vou morrer se eu pular daqui e tal. E ela abriu pra nós lá em Foz do Iguaçu, numa viagem que a gente fez pra lá. Falou pra mãe dela, pra mim, né? Mas foi onde que a gente decidiu a mudar alguma coisa. Aí eu pedi a representação comercial da empresa que eu trabalhava, né? Que é derivado de petróleo, pra outra cidade. Aí, aí beleza. Aí foi, conversar vai, conversa vem. A vizinha, a mãe de uma vizinha nossa, o nosso era o último apartamento do último bloco. A vizinha do lado, a mãe dela foi lá passar uma noite lá, no mesmo andar, nosso era B8. Ela pulou, eu cheguei, ela se matou. Desse dia, nesse dia eu cheguei. Eu fui lá, já pedi a conta, coloquei o apartamento pra vender de graça, bem dizer. Te vendeu de porteira fechada. Pra porteiro fechado. Tudo. Nós não levou só roupa do couro, só e mais nada. E nós fomos embora pra Foz do Iguaçu, tipo na Rua Curso. Chegamos lá em Foz do Iguaçu, alugamos uma casa, compramos móveis, tudo novo, eletrônico, tudo zero. Começava a vida do zero. Chegamos lá, pra fazer o tratamento da Lara. Chegamos, tem vaga. Não tem bar. E a Unimed não, como é que fala? Cobre outras clínicas, só na Unimed. Aí beleza. Aí nós cancelamos o plano da Unimed, vai daqui. Meu pai já morava aqui. Ele falou, vamos lá, se de repente a gente consegue alguma coisa, né? Aí eu vim pra cá, fiquei uns 3, 4 dias aqui. Aí fui atrás, né? E ali os lugares que possivelmente podia atender a Lara, né? Foi na ecoterapia e meio que deixei Nesse período já existia lá? já. Mas aí foi a Tiane que alinhou nós aí. Primeiro em contato de pessoa com autismo foi com ela. E aí decidimos vir pra cá. Débora veio fazer uma surpresa, veio pra cá. Ficamos o quê? 2, 3 meses lá em Foz só. Sim. Depois que a gente saiu de Santa Catarina, jogamos maneiro fora. A gente vê muito essa luta sua, esses depoimentos de você postando nos seus stories no Instagram, mostrando a evolução da Lara, das medicações e tal. Nessa luta, nessa questão dos planos de saúde também, que às vezes tem que ter essa noção da justiça. Eu sou prova de busca de novos tratamentos que vocês tentam para desenvolver lá. Hoje, olhando por essa ótica, como vocês se sentem como pais nesse orgulho de ter um filho autista, olhando para o setor público, olhando para essa política pública de inclusão que a gente vive, olhando município, estado e Brasil? Olha, tem muito o que melhorar, né? Tem muito o que melhorar. Tem ainda um suporte, tem prioridades, tem a inclusão e tudo mais. Estamos trabalhando bastante com isso, né?
Só que a falta de profissionais peca muito, né? A falta, tipo, de acolhimento desses profissionais também, né? Então, assim, da parte do SUS ali, que dá ali você sabe que é uma coisa que não é bem assim pro autista. Se você quer uma qualidade de vida, se você quer que seu filho se desenvolva, infelizmente é caro o tratamento. Infelizmente você vai ter que pagar. Porque pensa comigo, o SUS não vai querer pagar um valor que realmente um profissional estuda, gasta, que vale mesmo para uma criança, né? Então, tipo assim, não é bem aquilo que a gente sonha, né? Então, igual a gente tava falando ali, né? Voltando um pouquinho ali, no impacto que deu. Então, assim, a Lara, desde quando a gente descobriu o autismo da Lara, a Lara recebeu o diagnóstico com 1 ano e 11 meses. Mas a gente foi procrastinando. Não, às vezes tá no tempo dela, né? Logo ela fala, logo, né, acontece as coisas. Não, começou a regredir mais ainda, né? As coisas que ela ia aprendendo, ela ia regredindo. Isso foi, eu fui me frustrando demais, né? Porque eu era sozinha, eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem o que era o autismo. E Aí voltando ali no relação ao. Não chega a ser bem um SUS, mas era do município, né? Que ela foi pra creche. O neuro, né? Neuropediatra, ele falou: a primeira coisa que vocês devem fazer é colocar ela numa escola. Pra ela se desenvolver, ela precisa aprender. Era na época de pandemia e nós não podia sair do apartamento. Era um negócio assim: só pra ir no mercado, só uma pessoa podia sair. Ou vai trabalhar só. E nesse meio termo, vamos pôr ela na escola. Colocamos ela na escola. E é isso, lá em Santa Catarina, lá em Santa Catarina. A Lara não tinha, assim, lá ninguém era preparado, Robert, ninguém. Só que não tinha professor de apoio, né, Robert? Eles falavam que não tinha professor de apoio. Eu ia na Secretaria de Educação lá, chorava, eu ia com a Lara chorando, gritando, porque o Mike tava trabalhando, viajando de caminhão, e eu tinha que me virar com a Lara. E eu pegava ela na creche, ela ficava em 2 horas e meia na creche como assim, de adaptação, né? Ela ficou 3 meses assim. E ela só gritava, chorava, tinha crise, batia a cabeça no chão. Ela tinha recém começado o tratamento com risperidon, a gente tinha que reajustar a dose, porque já não fazia mais efeito. Por conta dessas crises, da falta né, de orientação, enfim. A Lara me entregava ela vomitada, assada no bumbum. Eles deixavam ela presa no carrinho de bebê, Robert, pra não ter crise. Presa no carrinho de bebê. Amarrada. Você descobria isso? Então, eu vi isso no último dia que eu levei ela. Que eu fui pensando, ela sempre me entregava ela dormindo. Mas a Lara nunca dormiu assim, Só na teta. ela nunca dormia. Uma vez eu fui buscar. Era a rara sessão que eu tava presente na ida ou na vinda da Lara. E nesse dia eu cheguei mais cedo em casa, fui buscar, umas 3 e pouquinho da tarde. Aí ela tava dormindo. Falei, cara, essas professoras devem ser um monte de essa menina dormir. Mas inocente, né? Só que lá no fundo dela, tipo, ela tava assim, ó. Tinha chorado mesmo. E aí depois, quando a gente descobriu, aí agora eu vou passar pra Bruna. E daí ela estava junto com a minha sogra. Daí a minha mãe tava nesse dia comigo. E eu falei, mãe, agora é o horário de lanchinho da sala da Lara. Vamos lá dar uma olhada? Porque daí a janela era pro lado da rua. Nunca vou me esquecer dessa cena. Robert, imagina você chegando lá, do lado de fora, olhando a janela, você olhando todas as criancinhas sentadas na mesinha, naquelas mesinhas pequenininhas, sabe? Igual de creche. E a Lara presa no carrinho de bebê, virada pra parede. Cara, aquilo foi, assim, desesperador pra mim. Sumano. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, mãezinha, a gente tá dando comida pra ela, só que a prof teve que sair rapidinho. Eu falei, não é assim. Me entregaram ela vomitada, daí eu falei, tá, mas e esse vômito do lado da perna dela? Deixa a mãezinha que eu vou lá trocar ela. Eu falei, não precisa, não volto mais. Eu falei, aí não tinha professor de apoio até então. Na outra, daí eu deixei de levar a Lara na escola, não levei mais. Daí na outra semana eles me ligaram, mãezinha, já tem uma professora de apoio, você quer vir? Eu falei, não, agora você dá pra quem precisa. E agora não volta mais. Robert do céu, era assim, crises atrás de crise. A Lara, assim, foi um desesperador. E aí eu piorei, né? E aí a gente já fez. Aí, assim, ó, vamos voltar um pouquinho naquela parte de vocês falaram da depressão. Que eu acho que é importante, a gente tá vivendo um momento realmente de ver o próprio ser humano ateando fogo no seu corpo. Em São Paulo, Sim. a gente tá vendo de vários suicídios. Como que foi pra você essa situação toda e como que você está hoje e o que você fez pra poder sair desse? Olha, foi um buraco assim, sem fim, porque assim, na verdade, começa assim, você começa a sentir mal, começa a ter aquelas angústias, você já não dorme mais,
Porque a Lara, ela começou com a medicação, ela começou a dormir. Só que eu já não dormia mais, eu não desligava mais. Eu já não desligava mais a minha cabeça. Então eu pensava, alguma coisa tá errada. Eu me sentia muito mal. Tudo era ruim pra mim, eu não queria nem sair de casa mais, porque era um terror. A Lara, né, reinava, chorava, reclamava sempre. Falei, não, tem alguma coisa de errado. Aí eu fui e agendei com uma psicóloga, acho que era na época, neuropsicóloga, psicóloga. Uma coisa assim, ela era do Amor Saúde lá, né, que era um plano que a gente tinha de saúde. E ela me falou, olha, você tá com princípio de depressão, você tá isso, tá aquilo, você tem que fazer psicoterapia, aquela coisa toda. Só que não tinha tempo, quem quer ficar com a Lara pra eu fazer uma psicoterapia, né? A Lara não se adaptava na creche, nem nada. Aí comecei a piorar, falei, não tem condição, é uma coisa que na minha realidade, o que eu vou fazer? Aí eu fui engolindo, fui aturando. Aí começou a ter pensamentos horríveis na minha cabeça. Coisas aleatórias, coisas horríveis. Não é de Deus. Eu falo pra você, não é de Deus. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, sabe, Val? Eu faço oração. Pra você, igual a Tati, que foi pra ser esse apoio. Que às vezes, que nem eu falei, a gente vê muitos maridos, principalmente quando tem esse diagnóstico, simplesmente separam, aí só jogam a responsabilidade pra mãe e fingem que o problema é com ele. Não foi pra você, pra dar esse apoio, dar esse tipo, pronto, eu tô aqui. No meu entendimento, assim, pra mim foi um negócio normal. Desde quando eu, quase tirei a mão dos pais dela, que sim, tira uma filha de um pai, né? Pra mim que eu nunca ia deixar faltar nada pra ela. E depois, quando minha filha nasceu, a mesma coisa. Ela nasceu, eu julguei pra ela lá que se ia deixar faltar nada pra ela, independente de qualquer coisa. Eu ia estar ali com ela, independente de qualquer negócio. E pra mim foi normal. Eu sempre levei as coisas como tranquilidade. Eu tento sempre manter o meu. Paz. A minha paz. Não sei o que a gente falar, me virar de breve. Eu sei que não é fácil, porque, cara, você imagina se a Bruna tá estressada, eu chego mais louco ainda. Então, tem uma época que a hora que eu chegava, Robert, sem brincadeira, tipo, 10 horas da noite, a Lara tava gritando. Eu falava, você suma com essa menina aqui que eu vou quebrar ela no meio. Quem que uma mãe que vai pensar num troço desse? É o estresse. Você já viu o extremo que eu tava, entendeu? E daí eu falei, não, tem alguma coisa de errado, vamos sumir daqui, eu não aguento mais. Eu falei, as coisas não andam, né? Olhando pro lado familiar. Familiar, amigos, certamente vocês dentro desse processo ganharam novos amigos e perderam amigos que de repente não quiseram conviver com a Lara. Assim como também eu lembro de uma fala da Josane, do Fabiano podcast que a gente gravou, que eles falaram que eles tiveram momentos que a família é manha, é pirra, Tá procurando doença. são filho, ou da mesma maneira, tipo, nós não tivemos como deixar de levar numa festa, entendeu? Já não quer vir para não convidar o filho, entendeu? Foi isso para vocês. A gente já passou muito por isso, muito, muito, muito. Desde o começo, quando eu desconfiava, eu comentava com minhas amigas, eu comentava com a família. Não, Bruna, calma, isso é uma fase, né? Cada criança tem seu tempo. Você está procurando coisa onde não tem. Calma, cada criança tem seu temperamento. Se ela chorou, não é porque meu filho também foi chorando. Meu filho também falou com 7 anos. Até comigo, quando ela comentou, eu falei assim, tipo assim, pra mim, pra mim não ia mudar nada. Eu falava, será? Ficava pensando, por que Deus vai ter um negócio comigo, eu não faço mal pra ninguém, de esse trabalho, e tirar oferência, se questiona. E eu fico pensando, será que vai ser? Eu falei, se for pra ser, que Deus me capacite, né? E a minha esposa pra nós lidar com a situação, né? Porque nós não entendia nada, nós nunca viu ninguém que tipo, eu tinha um primo, mas ele não era muito próximo. A Bruna tem um primo, mora na Itália. Então, tipo, não imagino o que era, o que tem que fazer, o que... Até porque assim, a gente vê realmente essa política de informação do autismo muito mais forte nesses últimos anos. Entendeu? Então, realmente, está vivenciando isso. Antigamente já existia muito também, só que eu acho que o pessoal camuflava demais, sabe? Não sei se era vergonha, se era medo. Acho que era falta mesmo de informação. Os profissionais mesmo não tinham esses negócios de Reels. Então, a gente foi falar sobre... Eu fui buscar entender o que era autismo. Foi numa caminhada de campanha que eu conheci a Solange.
entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. E dali eu fui escutar a respeito disso e ver o que nós podíamos fazer. E aí onde nasceu o Amar. Quando você recebe o diagnóstico, sabe que eles falam assim, não é um bicho de 7 cabeças. Você vai viver tudo diferente. Você tá começando uma história diferente, entendeu? Foi dessa forma. Desde tudo, Robert, tá com paixão. Sabe aqueles pais que vai no mercado e uma criança se jogando no chão? Só bate, é só bater. Tudo, o olhar. Meu olhar era assim. O que essa criança tá gritando desse jeito? Ai, bate ou mexe. Eu era assim. Eu era uma mãe que ficava, nossa, gente, não é possível uma criança tão manhosa desse jeito comigo. Já não ia ser assim. Ver que jogo, a gente pensa da leite. Entendeu? Então, assim, você começa a ver as coisas totalmente diferentes. Né? A vida diferente. Você começa a reparar no comportamento da outra pessoa com o seu filho. Você, igual você falou ali, da família, dos amigos. A gente não tem. Dá pra contar nos dedos os amigos que nós temos. Que tem a consideração, que tem entendimento. Exatamente, entendeu? Então, é tudo assim que... Aí eu me obriguei a estudar, porque eu precisava entender a Lara, eu precisava saber o que era isso. E daí o que aconteceu? Eu comecei a me ver na Lara. Eu comecei a me enxergar também nela, que eu era muito parecida com ela também em muitas coisas. E eu comecei a procurar também por que eu era daquela forma, que eu não me entendia, que eu era diferente em muitas coisas. Robert, eu era tão insuportável, agora eu tô melhor, mas essa parte assim, eu era muito assim, tipo, crica. Eu não saía de casa se eu não limpasse minha casa. Há 2 anos, vai fazer 2 anos já que eu tenho o diagnóstico. Fiz tratamento com faixa preta e tudo mais. E a Bruna e a Lara é número 1 e número 2 do cartão aqui do autismo. Os primeiros a mexer. Legal. Olhando agora para preconceito, para falta de empatia. O que vocês já passaram? Como que vocês reagiram? E o que vocês esperam da sociedade para ter esse entendimento como pais? Mas esperar no autista é muito difícil e as pessoas não veem isso, né? O que foi essa transição, por exemplo, da creche para a escola que está... Meu Deus. Assim, é que não teve muita dificuldade, porque, cara, eu sou a suspeita em falar, porque eu sou muito abençoada, eu acho, sabe, Robert? Porque ali no São Benedito, a gente só teve anjos. Anjos mesmo, assim, que lidaram com a Lara, né? E ali, no Alto Maracaju, eu escolhi, na verdade, né? Eu tinha entre o Irma ou o Alto Maracaju. Só que como é uma escola menor, não, pra ter menos muvuca, porque a Lara agora que tá se adaptando e tal, vou colocar no Alto Maracaju. Maravilhoso também. Então, assim, a Lara, eu acho que no primeiro dia e no segundo ela reinou um pouco. Porque é diferente, né? É uma sala maior, só que daí tinha já a TV. Então, na época, ela assistia a TV ainda. Aí deu pra dar uma adaptada mais rápido. Só que hoje, graças a Deus, ela já não usa telas. Mas foi tranquilo até, porque também as professoras são maravilhosas. Gente, a Maiere, que foi a prof da Lara do ano passado, desse ano agora a Joyce. Na creche era a Thierry e o Juvendimar. Ah, Lara. Meu Deus, Aqui, tipo, da escola aqui de Maracaju, a gente não tem nada que reclamar, sabe? não tem, a Lara foi. O ensino daqui tá espetacular. Comparado com o que a gente já viveu lá em Santa Catarina. Não, terror. Eu até conversei já com as diretoras quando a gente entrou, né, sobre essa experiência nossa. Que a Lara, ela não lembra, sabe, Robert, desse acontecido. Provavelmente ela não tem esse trauma, mas nós temos. Né, amor? Foi uma coisa muito aterrorizante. É uma coisa assim que cortava assim o nosso coração. Nós deixava o carrinho de bebê dela lá nas sacadas. Ela foi a porta e ela no domingo, no sábado. E ali ela ia lá naquele carrinho pra ficar lá de tarde. Ela não ficava, É então. acostumada por causa da espaço. Por causa da creche. Isso foi em Santa Catarina. Uhum. E tanto que ela ficava amarrada dentro do carrinho, ela acabou que aquela horário ela tinha que ficar ali dentro do carrinho presa. Eles criam com rotina. E aí você vê esse lado da questão da empatia, do amor. Porque assim, eu vejo o professor, por si só, ele já tem que ter um amor incondicional pelos alunos, pela educação, pela escola, onde muitas vezes nem é tão valorizado como deveria ser. É verdade. E da mesma maneira, você pega mais esse professor de apoio aí, que eu acho que o amor tem que ser dobrável para entender, às vezes, o lado dos pais, o lado educacional, o lado da coordenação da escola, num modo geral. E aí a gente vê, por exemplo, aquela reportagem que a gente viu de uma escola lá no Distrito Federal, o professor de capoeira que passou o Sim, eu vi. fantástico. Se não tivesse o vídeo monitoramento ali,
Ia passar batido. Ia passar batido Sim. com a criança. Ia fazer de novo com outra criança. Se de repente você não tivesse ido, de repente ia estar até hoje, não é? Então, realmente isso serve de alerta para que os pais possam acompanhar, e não só acompanhar para ver essa situação toda, mas acompanhar e fazer parte dessa evolução. Sim. Porque eu acho que o diálogo é fundamental nesse sentido. De entender as dores, entendeu? Se colocar no lugar do outro e da mesma maneira a gente ter, o que nós podemos fazer junto? E olhando para esse orgulho, o que vocês esperam da sociedade, da comunidade, entendeu? Para entender o autismo. Pode ser depoimentos que você tem na sua rede, no seu Instagram, de pais que acompanham o seu Instagram e vê essa evolução lá. Na verdade, sim. Os pais sempre me perguntam o que eu posso fazer para melhorar tal coisa na fala. Aí a gente vai dando, né, o que foi bom para mim, eu sempre compartilho. Mas lembra-se que às vezes o que foi bom para a Lara Não vai ser bom para outros pais. Isso eu sempre Todo faço. Por exemplo, a Lara eu já tomo 2 medicamentos. O que a Lara toma? A gente fala. Tem muitas mães que falam, não, tirei o remédio tal porque tá dando efeito. Efeito colateral. Aí comprei esse outro remédio aí e não fez efeito. Só que assim, não é só medicamento. É igual a gente estava falando, você tem que engajar. E aí você, quando a gente iniciou a LAR, a política inicial foi esse envolvimento dos pais, para que eles participassem desse processo. Não é simplesmente levar a sua criança lá para terapia e achar que a terapia vai resolver a vida. E aí, nesse sentido, como vocês veem também a questão do envolvimento dos pais? Olha, eu vou te falar bem a verdade. Até em escola, essas coisas assim, você vê que é nítido que os pais não pedem, né? Aquela reunião, conversar com os profissionais, não pede para terapeuta ir na escola conversar com os professores, porque você tem que ter uma linha de raciocínio junto. A escola. Isso. A criança tem que ser estimulada na escola de uma forma, a professora sempre manda tarefas, fala o que fazer em casa. A gente faz. Tudo eu passo para terapeuta também. Ó, a Lara fez isso, precisa disso, né? Aconteceu tal coisa na escola, eu não gostei, seria legal melhorar? Vamos lá, conversa com a professora, entendeu? Tipo, ter essa família junto. E isso eu acho que peca muito, porque muitas mães vêm falar comigo, Bruna, eu não tenho tempo, eu pago babá para ficar com meu filho, né? Eu pago profissional para dar um tratamento pro meu filho. Gente, mas você senta com seu filho e você brinca? Não brinca porque não tem tempo. Mas você tem que arranjar um tempo, entendeu? Porque seu filho não vai progredir só com os outros. E na verdade, esse tempo é um tempo sem De ouro. fim, né? Exatamente. Porque realmente a gente vê, às vezes a pessoa tá do lado, mas a cabeça Tá em outro lugar. Exatamente. Olhando, sai caminhando. A Lara, por exemplo, muitas vezes eu não filmo. Ontem, por exemplo, ela não queria ser filmada. E tá tudo bem. Eu faço atividades com ela ali no off. Eu gosto de mostrar filmando pra mostrar as evoluções da Lara, que isso é muito bom pra nós, sabe? Eu até falo, eu filmo tudo da Lara. Por quê? Porque eu gosto de ver os vídeos antigos comparando com esse, que é uma coisa muito... Nossa, É evolução. é uma evolução. Quando a gente descobriu que ela era autista, começou a seguir vários autistas, né? E a Bruna, eu só lembro o nome daquela menina lá. A Sofia? Não, a guriazinha. Daí você falava assim, queria que ela fosse igual ela, uma que faz os desenhos lá. Eu não lembro. Giovana. A Giovana. E a Bruna falava, quero que ela seja igual a ela. E tipo assim, tá, tudo bem, ela deve ser o suporte 2 por 1 já, né? Ela Mas ela é adolescente agora. Isso ela era bem novinha quando ela começou a seguir ela. E eu já pensei além, né? Falei, eu quero que a minha filha seja... Eu quero a evolução dela como se fosse a daquela que casou agora esses dias, da Carol. Médica. Pensa, tá? A Carol é médica. Esse é um sonho meu que... É isso que a gente tá trabalhando, né, Robert? Não é uma coisa assim que a gente sonha e não faz, né? A gente tá trabalhando, a gente tá dando o nosso sangue. Tudo que a gente tem, a gente tá postando agora nisso pra ela ser 100% independente, pra ela ter sim a família dela, pra ela fazer a faculdade, que eu sei que ela vai ser uma pessoa... Ela vai. Extremamente... Eu mesmo recebi um vídeo de um pai, a gente até vai gravar um vídeo sobre isso, onde ele fala que o filho, ele não tem a fala, que é autista. E ele conta nesse depoimento, nessa dificuldade que às vezes
E amanhã depois, se os pais não estiverem lá, como vai ser lidar? E que muitas vezes essa discussão, essa conversação sobre principalmente política pública do autismo, de acabar com o preconceito e tal, se limita ali no mês de abril, que é o mês azul e tudo mais, dali. Depois não fala mais nada. Tanto é que a gente fez questão de agora em julho pegar essa data, que é o dia 18, para que a gente pudesse falar. Olhando para isso, de modo geral, como que vocês percebem, como que os pais podem também, porque assim, querendo ou não, envolve projeções que ele se falou, eu sonho assim para lá. E se chegar lá na frente, de repente, como que vai lidar com tudo isso? Então, igual eu sempre falo, né, até para as mães isso, pra gente nunca ter uma perspectiva, assim, pra gente apostar muito naquilo. Por exemplo, a Lara tá fazendo tratamento com canabidiol. A gente nunca postou todas as fichas no canabidiol. Ah, ela tem que falar, ela tem que evoluir. Não, vamos tentar. Vamos tentar. É isso que a gente vê pra isso, para pro futuro da Lara. A gente tá tentando, né, amor? É o nosso sonho, mas a gente tá tentando. Pra não se frustrar. Porque se um dia quando não acontecer como o Alexandre. Mas a gente também está vendo a evolução de medicamentos, isso. Sim. Muito estudo, né? O que acontece? A gente tentou. No começo a Lara vai ter que tomar remédio de tarja preta. A gente não. Próprio parente. Não, tá doido, não dá isso aí pra Lara, não preciso. E vai daqui, vai dali, vamos dar. Por isso que é tão natural, né? E sentou melatonina, tentou se cuida pra ela dormir. Nada dá certo. Teste, a gente tá fazendo um teste pro nosso filho, mas né? Você tá disponibilizando ela para fazer um teste de farmácia, por exemplo. E foi daqui, foi dali, começou a dormir. Graças a Deus, a gente teve qualidade de vida. Qualidade de vida, a Bruna começou a viver. Eu também, tipo, vai aliviando a carga de todo mundo, sabe? E porque ela não dormia, ela ia dormir, tipo, meia-noite. Quando era 2 horas da manhã, ela acordava como se ela tivesse dormido a noite inteira. Era. Meu apartamento tinha um buraco lá. Tanto que eu andava naquele apartamento tentando fazer ela. E eu vi que era fazer ela dormir. Rapaz, essa criança aí não dorme, chora, rapaz. E aí, tipo, a gente vai apostando as fichas. Olhando para essa qualidade de vida hoje, mesmo. Eu vejo a Bruna que participa e tem a sua vida ativa nessa questão do CrossFit. Você, nesse cuidado com a família, bem ali do trabalho que você tem ali no Lava Jato e tudo mais. Vocês, depois de todo esse tratamento, dessa evolução da Lara, como que mudou a qualidade de vocês? Também olhando para o município de Paracaju, de Foz, tiveram essa experiência em Santa Catarina e chegaram em Paracaju. Hoje, vocês acham que nosso município tem política saudável para que os nossos autistas tenham qualidade? Tem. Cara, tipo, a gente saiu de cidade grande, né? Pra vir para um município menor. Hoje, a cidade tem um potencial, porque aqui gira muita grana, sabe? Da potência que é essa cidade. Só que hoje ainda, pra cuidar dos autistas em si, nós temos um filho autista, né? Não sei dos problemas de outros filhos. Mas eu acho que ainda falta muito, porque nem no particular, se você for pesquisar hoje, você não vai achar uma vaga. Você vai na fundo, não tem vaga. Você vai na teoria. A dificuldade é Nem no particular. O problema não é, às vezes, nem o capital do município, é mais o profissional. Incentivar, de repente, tipo, já nas escolas, tipo, dar sei lá, um cursinho técnico, né, já um preparatório, fazer uma terapia ocupacional. Paga-se bem, tipo, pra quem é um profissional qualificado que vai atrás, né? E só que não, tipo, aqui é a região do agro, o pessoal vai já, tipo, sei lá, uns 80% já vai lá pra agronomia, vai pra essa área de veterinário, né? E aí acaba que essa área da saúde eles têm que fazer o quê? Vai lá em Minas Gerais, vai lá não sei onde, vai pro Paraná, vai. Pois às vezes não volta. Não. Porque nem todo mundo vai ser de uma cidade grande pra morar no interior, né? Tipo assim, querendo ou não, diferente, né? A gente morava lá perto da praia, mas a gente não cuspia na praia. Até lá ela não gostava, tipo, começo, né? Primeiros contatos dela, queria multa, ela não queria sair de casa, ela queria ficar ali. E mesma coisa, uma pessoa que já mora lá, assim, queria vir aqui, tem aquela mesma coisa pra fazer, né? E aqui pra mim, nós começamos a viver aqui. Olhando agora para aqueles pais, recebendo diagnóstico hoje, vocês falarem para isso.
Olha, que não é o fim do mundo, né? E que é o início de uma nova jornada, eu sempre falo, né? Porque a gente acha que às vezes nossa, o mundo tá acabando. Você vê que todo mundo tem o seu momento de luto, né? Eu não tive tempo pra ter. Falo, né? Eu tive mais tarde ali, porque daí as coisas não iam pra frente e a gente começa a se frustrar. Mas eu falo pros pais, estuda muito, procura o que é, respira fundo e também não tenha pressa. Eu falo, a gente teve muita pressa, né, irmão? E a gente se frustrou demais. Então, assim, cada criança tem sim o seu tempo, mas assim, o desenvolvimento correto, que o médico diz, né? E se você vê, a criança não fala até 2 anos, procura um neuro, procura um, né? Não tenha receio, né, de procurar um tratamento, procura uma fono, vai indo devagarzinho, devagar, no seu tempo, e também faz com também o que você tem. Não dá tudo o que você tem para um tratamento de qualidade do seu filho, acaba você não tendo depois para continuar, porque tem que ter constância, né? Então, assim, você vai lá, dá tudo no começo, de repente você não tem mais nada, a criança para, regride tudo de novo. Não tem constância. Pais, recebe esse diagnóstico, vou fazer de tudo no primeiro momento para ver se meu filho. É isso que aconteceu comigo com o Michael. A gente começou assim, deu tudo, Robert. A gente vendeu nosso apartamento, a gente fez de tudo para o desenvolvimento da Lara. A gente foi indo, gastamos só dinheiro à toa, porque não tinha tratamento, entendeu? Então eu falo, vai devagar, estuda muito, porque quando você tem conhecimento, você consegue cobrar do outro como lidar com o seu filho. Entendeu? Legal essa parte que você tá falando do conhecimento. É. Que daí a gente vê também nas outras situações crescente de diagnóstico de autista, onde muitas vezes a criança às vezes nem é autista. Diagnóstico errado, né? Diagnóstico precoce, um diagnóstico sem investigação ativa, porque o diagnóstico não é tão simples assim para chegar no veredito de uma criança autista. Quantas pessoas e profissionais hoje vocês veem que de repente se aproveitam da boa fé dos pais desse ensejo? Eu quero buscar o tratamento e acabam usando dessa boa fé só para tomar o dinheiro. Isso tem muito, né? Isso tem bastante agora. Eles falam direto no Instagram sobre isso, né? Sobre os profissionais que não têm esse conhecimento, até do autismo adulto. É muito precário ainda. Um profissional que tem esse conhecimento do autismo adulto, que é difícil de você ter. Eu fiz 3 meses de formulários que o médico, a neuropsicóloga passou para mim. Eu preenchi 3 formulários em 3 meses, com perguntas e respostas iguais. Eu tinha que contar toda a minha história desde o começo, umas 3 vezes, para daí passar para o neuro, e a neuro fez tudo de novo o teste comigo. Então, é um teste muito difícil, que não é assim fácil para você conseguir um diagnóstico. Mas tem um profissional que você chega lá no consultório, não, você é autista. Eu acredito que quando no infantil eles fazem diagnóstico mais precoce, assim, é autista aí. É que depende. Tem criança, por exemplo, a Lara. A Lara, com 6 meses, ela apresentou muitos sinais. Muito mesmo. Porque tem vários níveis. Mas vários níveis, exatamente. Então, assim, tem cada criança cada caso. Até, por exemplo, da Lara. A Lara, ela tá usando a medicação por conta do caso da Lara. Tem criança que não é necessário, né? A gente conhece um monte de gente que tem uns colegas nossos que tem criança autista e não tomam nenhum medicamento. Entendeu? E Tranquilamente. A Lara, ela tinha crise, assim, de bater a cabeça no chão, era bem triste. Então, assim, era em não dormir, enfim. Então, era várias coisas que teve que chegar nessa medicação. E a Lara, antes, ela tinha todos os sinais. Então, ela não olhava no olho, ela não atendia quando chamado, ela não falava, ela não interagia, ela não tinha sorriso social, né? Ela não brincava com uma função, né, adequada com os brinquedos que a criança neurotípica brinca, né? Então, assim, era muitos sinais. Você falava com ela olhar vago, né? Então, assim, você via que ela tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Aí eu fui estudando, perguntando, será? Aí a gente foi num neuroespecialista em Blumenau, que deu o diagnóstico pra lá. Na primeira consulta, ele falou, não, realmente, ele explicou por quê. Tá vendo que ela tá ali, sentada no tapete? Ela não fica parada, sentada, brincando com um brinquedo só. Ela não quer saber daquele brinquedo. E ela girava muita rodinha, ela alinhava a organização, então, tipo assim, ela rodava bastante. Então, ela era muito repetitiva.
parquinho. A Lara nunca gostou. Acho que ela gostou até uns 6 meses de vida. Ela ficava feliz porque era colorido. Mas não tinha aquela felicidade. E depois começou a regredir, não gostou mais de parquinho. E aí, outra dica que nem você falou ali, pra quem acaba de receber o diagnóstico, é se apegar em Deus, porque é bem complicado, assim. Eu recebi, tipo, nós já sabia, né? Tipo, depois que a Bruna foi me mostrando as crianças igual ela fazia, a gente já sabia. Até você receber lá o diagnóstico laudo, aí você fica meio sem chão, assim, você fica pensando, O que eu faço? O que eu faço agora? é bem triste, assim, não vou falar, porque você sabe que teu filho não vai se criar, tipo, você vai largar ele lá na escola, você vai trabalhar e tá de boa. A sua vida muda totalmente. Você vai viver totalmente O diferente. conselho que eu dou é de plano de saúde, de imediato, porque se você depender só do município, do SUS, você não vai ter um tratamento, assim, Vai ter um que ele vai ter um desenvolvimento de qualidade. Porque vamos supor, hoje pelo SUS o tratamento ali, tem, né? Aqui tem. Vamos supor, o fono, é meia hora. Meia hora na semana, você acha que vai resolver um problema? Você vai lá na academia, eu quero ficar forte. Porque é muita demanda, né, Robert? É muita demanda. Você não tem como fazer com constância 2, 3 vezes na semana. Hoje, a gente... Fila de espírito. SUS. É enorme. A Lara não foi chamada até hoje. A gente vai fazer 3 campos. Aí é o que eu falo, o primeiro conselho. Você apega em Deus, tranquilo, vai dar certo. Saiba que você vai se estressar com tudo isso. Vai se estressar, você vai gastar uns trocos de advogado, mas vai estar certo. Só que Está na... é uma coisa que eu faço, porque no começo a gente ficou doido, a gente não sabia o que fazer. Eu já falo, primeira coisa, reza, entrega na mão de Deus e fala plano de saúde. Tá certo. Hoje, marca. Se vocês pudessem voltar lá no tempo. Dia do Cinta. Vocês diriam para toda essa jornada que vocês vivessem. O que vocês falariam lá para Bruna, Marco, lá atrás? Vocês ainda não tinham a Lara e viveram toda essa jornada e que vocês vão viver muito mais. Olha, a gente não pensa em mudar nem nada, né? Tipo, da nossa história, a gente tava até falando esses dias, até pensando, cogitando. E se a gente não tivesse a Lara, Robert, a nossa vida ia ser horrível hoje, eu acho, sabe? Porque a gente vivia para a empresa, a gente trabalhava na área da logística, a gente trabalhava em 2 transportadoras. A gente dava nosso sangue em trabalhar para conseguir comprar nosso apartamento, que era o nosso sonho, era no apartamento. Até o meu sonho era o apartamento. E fiz tudo do meu sonho, do jeitinho que eu queria. Mas a gente não tinha vida, Robert. A gente não ia na praia, a gente vivia trabalhando. Então, imagina, hoje, graças a Deus, a gente tem qualidade de vida. Eu vejo, né, a felicidade da Lara, a Lara se desenvolvendo, isso é muito, muito, muito feliz, assim, é uma felicidade enorme você ver o desenvolvimento do seu filho. Então, assim, a gente até parou pra pensar uma vez, né, a gente tava conversando, se a Lara não nascesse, se a gente não tivesse uma filha autista, não seria dessa forma, a gente não seria feliz como a gente é hoje. Se eu fosse me falar uma coisa assim, eu ia falar que nós é foda. Cara, porque do que a gente saiu pra tudo que a gente já fez aqui e praticamente sozinho, cara. A gente nunca teve ajuda de ninguém. Sozinho. Nunca. Minha mãe sempre me ajudou assim, tipo, 30 dias minha mãe ajudou quando a Lara nasceu, só. Mas foi assim, mas você sempre viveu sozinho. Sozinho. 15 anos que a gente tá... Sozinho. E igual eu tava falando, se a gente não tivesse a Lara, né? Ou se fosse uma criança típica. Às vezes não é nem é da bola, tipo, nem é dar o amor que a criança merece. Exatamente. Porque eu fico chocado, tanto de mãe que deixa Deus dará as crianças assim, não fica junto, não vê o desenvolvimento, né? Eu falei, sabe, às vezes... Não vivencia. Eu fico admirado, cara, sério, vocês largam as crianças e tudo bem, se lasca, larga ela com a avó, fica uma semana, fica um mês. Dá pra ter orgulho de ser pai autista? Tá. O nosso... orgulho autista. Assim, orgulho, assim, o autismo não é, a gente não romantiza o autismo porque não é fácil. Tem dias que dá vontade de chorar e não levantar da cama, sim, tem. Mas nós temos que abraçar a causa. Por quê? Porque é a qualidade de vida da Lara. Ela precisa ser uma criança feliz, né? É isso que a gente trabalha com isso. E ser inclusa, assim, no meio de outras, né? E ser inclusa. Não só colocar ela no meio e não brincar. Larga. Entendeu? E a gente trabalha isso. Então a gente tem que ter
o orgulho para incluir ela. Porque é isso que é o orgulho autista, né? É a busca da inclusão, é a busca da neurodiversidade, é independente. Exatamente. Legal. Tô muito feliz de receber vocês aqui. Bate-papo show de bola. Já estamos na segunda etapa. Eu gosto que a gente realmente quer criar essa dinâmica para poder levar mais informação, levar histórias para vocês. E eu, assim, eu agradeço a Deus às vezes os privilégios de conhecer pessoas onde essas pessoas são como vocês. Pessoas que têm com história show de bola. Realmente que a gente vê o empenho de vocês para ver a alegria da Lara. Então eu quero dividir com vocês esse meu agradecimento, minha alegria de ver vocês, o casal, e que vocês pudessem deixar essa mensagem final aqui pro pai, pra mãe, pra esposa, às vezes aquela mulher que é sozinha, sobre essa questão do autismo. Cara, eu vou falar ali então pro pai, que geralmente nunca é um pai que cuida de uma criança autista sozinho, né? Sempre é uma mãe, né? Se coloca no lugar da mulher, né, que você vai largar, ou você vai fica no boteco, alguma coisa assim, né? Porque não é fácil, cara. Você lidar com uma criança autista é complicado. Você tem que honrar ali desde do dia do nascimento até ver que ela for independente, porque se você largar uma mulher sozinha, ela não vai dar conta. E um homem sozinho vai ser pior ainda, porque é muito sobrecarga, né? Tem que honrar. Olha, uma mãe sozinha hoje, como que vai trabalhar? Como que vai ser CLT, sendo que a mãe tem que levar na terapia, levar na escola, buscar, tem que dar atenção de qualidade para um filho, né? Então eu falo assim, se a mãe puder, uma mãe sozinha, eu hoje não me vejo sozinha. Eu, graças a Deus, eu tenho o Michael, que a gente sempre se ajudou. Porque eu admiro essas mães que conseguem lidar com tudo sozinha. Até eu tenho amigas, mas que são sozinhas, mas têm filhos neurotípicos. Já é difícil. Imagina com uma criança atípica, né? Então é muito difícil e eu digo assim do fundo do meu coração, procurar um psicólogo, porque você precisa ter um acompanhamento, tem, né, pelo SUS e tudo mais, psicólogo, mas procurar um acompanhamento, porque não é fácil. E suporte tempo os pais. É um suporte, exatamente, para os pais. Os pais precisam, principalmente, porque você precisa estar bem para você cuidar do seu filho. Como que seu filho vai... A Lara, se a gente não tá bem, a Lara também não tá bem, é incrível. Eles absorvem A Lara absorve tudo. Então a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar bem. A Lara pedir minha atenção, eu tenho que dar, entendeu? Eu largo tudo. Ontem eu tava limpando minha casa, eu tinha que largar tudo a todo momento para brincar com ela. Porque se você começa a falar não, 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 as coisas não vão andar. A criança vai se sentir, né, deprimente, tudo vai ficando ruim, entendeu? Então você tem que primeiro se cuidar. O CrossFit é meu Deus, eu falaria terapia. Se eu não vou um dia, parece que tem 50 mil leões pra eu matar no outro dia. Porque não é. Voltando um pouquinho atrás ali da depressão da Bruna, que curou ela foi o CrossFit. Eu consegui fazer o smurf. Ela tomava o medicamento tarja preta, né? Foi onde ela parou de usar depois que ela começou a praticar esporte. A gente não fazia nada. Eu era 100% sedentário. Eu faço CrossFit também, embora não pareça. Eu faço também. Eu sou mais relaxadão, assim, sabe? Dou uma... Na mesma pegada. Tá apenas sou blogueiro. Faço no off. Bruna, Paco, obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Dê um beijo enorme na Lara também. Saiba que a gente está à disposição para buscar melhor para a Lara, e não só para a Lara, mas para os nossos autistas de Maracaju. E assim a gente quer encerrar o nosso podcast de hoje, onde é o Dia do Orgulho Autista. E uma forma da gente representar isso é trazer esse casal que a gente vê, que divide essa história e que pode, às vezes, desse exemplo, ajudar você a estar cuidando e, principalmente, vencendo esse preconceito contra o autista. Valeu, Robert, a gente que agradece a oportunidade, né, de estar um pouco da nossa história, um pouco dos autistas aí, que não vai fugir muito da nossa filha, vai ser mais ou menos igual ali, e é isso aí. Entregar nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. Obrigada de coração por sempre, né, estar aqui nos apoiando, sempre estar abraçando a causa.
E por você não ter filho autista, você ter esse engajamento é raro de se ver em qualquer pessoa, porque ninguém entende como a gente, né? Então as pessoas podem até entender, mas nunca, jamais abraçar uma causa como você abraça. E obrigada. Legal, agradeço, gente. Encerramos por aqui e comenta aí o que você achou. Quiser mandar uma mensagem pra Bruna, fala o Instagram. É Bru e Maravilhosa. E marca o Instagram. Pegou aí. Marca do off. Segue a gente lá também no Instagram, Robert em cima. Manda suas sugestões de assuntos que você acha legal de trazer, tanto aqui para o nosso podcast, como no nosso programa de rádio também, onde a gente quer te convidar toda sexta-feira, das 9 às 10, na Rádio Cidade. Sintoniza lá e fala comigo. Forte abraço e que Deus abençoe.